seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Geração de Resultados, um programa que vai ao ar pela TV Economic News Brasil, transmitido lá pelo YouTube, pelo Spotify, Telecab, Nossa TV, e você tem nos acompanhado aqui, espero que você tenha a cada programa, né, refletido e principalmente colocado em ação, colocado em movimento, porque o propósito, sempre que a gente traz aqui, é trazer luz sobre alguns assuntos, convidados especiais, pessoas queridas que têm muito para agregar aí no dia a dia, quando se fala de gestão, de estratégia e de negócios, né? Então, eu espero que você esteja colocando em prática aí, a cada programa, pelo menos uma iniciativa, né? Praticado aí a escuta ativa e colocado pelo menos uma iniciativa em prática aí. Então, esse é o objetivo, né, do nosso programa. Eu sou Edson Borges, ajudo empresas a melhorar a performance de vendas, gestão, os seus resultados, através dos programas Desafio Empreendedor e Método Focus. E hoje, na sala, recebo uma pessoa querida, ilustre, né? Mike Alexandre. Bem-vindo, Mike, ao nosso papo aqui da Geração de Resultados, meu amigo. Olá, Edson, um prazer estar aqui. Aos telespectadores do programa, eu tenho certeza que será um papo muito construtivo para o empresário brasileiro que está vivendo algo único. É um momento de pandemia, pós-pandemia e quase terceira guerra mundial. Então, o sangue brasileiro, nessas horas, precisa se mostrar cada vez mais resiliente. Eu tenho certeza que com o seu apoio, o programa, as ajudas, vai tornar essa vida menos difícil, meu amigo. E exatamente, eu acho que o propósito, né, seu, meu, nosso, né, é esse, né, da gente trazer em ambientes de aceleração, como a gente está vivendo nos negócios, a coisa está acelerada, né? O WhatsApp das pessoas, as pessoas ouvem o áudio lá em 1.5, 2.0, né? E assim as decisões são tomadas também de forma acelerada. E no mundo revolto de política, né, de guerra e tudo isso, realmente o ambiente fica mais hostil. Então, aí começando até por esse momento aí, né, esse papo emergente, ele surge em cima disso aí. Mas antes eu quero apresentar o Mike. Siga lá, Mike Alexandre, M-A-Y-K-E Alexandre, no Instagram. O Mike, ele é consultor especialista em finanças, professor de graduação e pós-graduação de algumas universidades em Fortaleza. Ele é diretor executivo do Sindicato das Confecções e presta aí um belo serviço já por muitos anos, né, para o segmento de confecção e o empresariado em geral aqui no estado do Ceará. Então, serviços relevantes prestados aí à comunidade cearense, né? Nesse papo emergente aí, Mike, aí surge aí aquela discussão. Empresas que estão buscando sobreviver, às vezes ela vai buscar recurso capital. Empresas que estão querendo acelerar e crescer, às vezes também ela vai atrás dos mesmos recursos, né? E aí surge aquela situação, recurso próprio, recurso de terceiro, né? Como que a empresa pode se organizar, Mike? Você tem orientado aí as suas empresas, seus clientes, que você assiste, para poder buscar um capital mais barato e acessar esse capital mais barato. Qual que é a sua visão aí sobre como que a empresa pode se preparar para buscar esse capital e onde está esse capital, Mike? Perfeito, Edson. A gente precisa entender o seguinte, muitas empresas, eu chego e é impressionante que, pela facilidade do dia a dia, pelo relacionamento com o gerente, normalmente busca ter ali uma conta bancária com bancos privados, tá? E é impressionante a diferença de taxa quando a gente fala desses bancos privados para o BNB. Existe um banco de fomento ao comércio, à indústria, ao pequeno empresário, que é o BNB, que criou-se uma celeuma nesses últimos anos. O BNB é burocrático, o BNB pede muitas documentações, e lá na ponta eu percebo que não é bem assim, principalmente quando você tem uma contabilidade profissional, que quando a documentação que é exigida por parte do BNB hoje, sem sombras de dúvidas, é o banco que possui uma linha de crédito mais barata, facilmente você consegue buscar uma linha de crédito a uma taxa de juros que normalmente é 50% até 70% mais barato do mercado. Então, a primeira dica que eu dou é você abrir uma conta
no Banco do Nordeste, tá certo? Buscar essas linhas, paralelo a isso, ter uma contabilidade que possa te ajudar no momento de abertura de conta e evitar as taxas maiores, onde a gente fala de cheque especial, conta garantida, antecipação de recebíveis. Normalmente são as piores taxas do mercado. Bem como você, no início da sua pergunta, inclusive uma excelente pergunta, falou sobre capital próprio e capital de terceiros. E algo que em finanças eu aplico muito no meu dia a dia é que quanto maior o nível de instabilidade, seja nacional, internacional, seja por quais motivos, é interessante você terceirizar esse risco. Então, você, ao invés de usar seu capital próprio, até mesmo aquele capital que você possa possuir, você coloca ali o terceiro, porque estamos realmente vivendo um cenário muito instável. Então, essa questão de capital próprio, capital de terceiros, eu faria uma análise e sempre prefiro crédito barato. Se você conseguir ao BNB, conseguir uma linha de crédito, seria muito interessante. Inclusive, Edson, falando para o pequeno empreendedor que talvez esteja pensando em montar o seu negócio, existe uma linha específica do Banco do Nordeste, que no período de pandemia foi até aumentado o limite, antigamente era só até 50 mil no aval que a gente fala, no jargão do banquês, podemos assim dizer, é apenas ali no nome, né? É ali dos CPFs dos sócios. E no período de pandemia, esse limite para pequenas empresas que estão iniciando pulou de 50 mil para 100 mil reais, tá? Então, é a dica que eu dou. Inclusive, Edson, você comentou aí do meu Instagram, os empreendedores que estão nos assistindo, se quiserem dicas de agências, de gerentes, ou tirar qualquer outra dúvida relacionada a isso, é só me seguir lá no perfil, mandar um direct que eu respondo. Mike, bacana seu esclarecimento. Então, acompanhe lá, Mike Alexandre, no Instagram, e tire suas dúvidas sobre onde conseguir crédito mais barato. Mas aí uma outra perspectiva, a gente trabalha aí com alguns clientes e aí a gente vê muito comportamento, Mike. Nessa busca de informações, né? As pessoas às vezes ignoram um pouco esse papel, né, de você buscar informações, ter dados na mão, os números, né, que frequentemente você precisa ter para poder tomar decisão, né? E em cima disso, estabelecer meta, planejar ações e monitorar, né? E a gente, nesse ambiente, você acerta e você erra. E, na sua visão, quais são os principais erros? Se você pudesse eleger aí, Mike, 3 erros assim, clássicos que o pequeno empresário comete, o que você traria à luz aqui para as pessoas aprenderem com os erros dos outros? Eu acho que a sabedoria, né, é dita em cima disso. Você aprende com os erros dos outros, né? Então, para os empresários e gestores que estão nos assistindo, quais são os 3 erros clássicos aí que o pequeno empresário comete quando o assunto é tomar decisão acerca da sua gestão, das suas finanças, na sua leitura aí, Mike? Vamos lá, Edson. Eu tenho até esse número tabulado, porque é algo tão evidente para mim, e nos últimos 3 anos eu procurei evidenciar isso de forma estatística, e hoje eu cheguei num número alarmante, que a cada 10 empresas que eu visito, 7 empresas têm problema na precificação. Então, de longe, eu elejo a questão da precificação, seja do seu produto, seja do seu serviço, seja da sua mercadoria, como um erro importantíssimo para ser verificado da gestão como um todo, gestão financeira, gestão comercial, porque é por ele que começa você ter problema. Muitas vezes a precificação ela é feita com base no concorrente, com base no mercado, só que a precificação ela pode ter até essa perspectiva de mercado, mas você precisa analisar de forma interna na sua empresa se você consegue, né, se você consegue aquele preço, precificar daquela forma. Existe uma técnica, seja a precificação por margem ou precificação por markup, MARKUP, que eu acho que o pequeno empresário ele precisa buscar entender mais,
buscar ajuda, buscar conhecimento, que é algo que eu vejo no dia a dia, o principal erro das empresas estarem passando por algum tipo de dificuldade. Segundo, eu acredito que controle. Infelizmente, o empresário brasileiro, em suas finanças, nós tiramos até pelos últimos índices que a gente vê de empresas endividadas e pessoas físicas endividadas, o controle em finanças, o registro do contas a pagar, o registro do contas a receber, a falta de auditoria de estoque, a falta de auditoria desses recebíveis, desses contas a pagar, que muitas vezes, eu sempre falo isso nas minhas aulas, grande Edson, que você tem ali uma caixa d'água e você tem vários furinhos que você não consegue perceber pelo simples fato de você não conseguir auditar. E o terceiro erro, eu entendo que já dentro de uma posição de você ter empresa, você precisa ter indicadores concisos, você precisa saber qual é seu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio aqui, dando um parênteses na nossa conversa, é o quanto é que você precisa fabricar, quanto é que você precisa comprar, quanto é que você precisa vender para gerar um mínimo de um resultado e buscar aquele alvo. Amigos, eu muitas vezes vejo metas comerciais abaixo do ponto de equilíbrio. Eu até brinco com esses meus clientes. Bom, você está pagando comissão, você está aumentando ali sua despesa para ter um resultado que no final vai te dar prejuízo. Então, eu listaria precificação, falta de controle, falta de auditoria, e o terceiro ponto, você não conhecer seu ponto de equilíbrio, não conhecer seu lucro, e aí eu vou colocar mais uma ferramenta, que seria a questão da DRE, né, que é o demonstrativo, que a gente consegue ver isso, que é o demonstrativo do resultado do exercício, o grande Edson. Boa, boa. Esses pontos são pontos assim, as pessoas às vezes estão careca de saber, né, Mike? Mas às vezes não vivenciam, né? Negligenciam, né? Ignoram e depois se deixam levar pela rotina, pelo operacional do dia a dia e não tiram tempo mínimo para fazer o dever de casa, né? E o resultado final de qualquer atividade que você está fazendo, ela vai aparecer lá no financeiro, né? Então, se o gestor, o empresário, está dedicando muito tempo para tarefas do dia a dia, de operacional, que não tem o mínimo de tempo para fazer o que você falou, conhecer seu custo, ter controles, né, ter os números na mão, ter os indicadores para mensurar, né, se estou indo bem ou não, né? Aí passa um mês no vermelho, passa 2, passa 3, depois você está com às vezes uma venda crescente, mas um prejuízo, né, e uma insolvência à beira, né, a margem já, se não tomar cuidado a tempo e a hora, né? Então, a negligência aí é que tem afundado muitas empresas, né? E fica essa recomendação aí do Mike e nossa, para que você preste atenção no serviço, né? Ter os números na mão. Isso não é algo... Nós não estamos falando de algo que é complexo, né, Mike? Hoje, pequenas tarefas diárias, né, de controle, de acompanhamento, ele cerca isso aí tudo, né? Para minar os furinhos da caixa d'água, né? E é importante o que você falou, porque existe um conceito em finanças, e se você me permitir explicar, que é um erro grave dos empresários, é confundir caixa com lucro. Eu vou dar um exemplo aqui do final do ano. Normalmente, no final do ano, algumas empresas aumentam o seu faturamento pelas datas festivas. Então, a gente vê que muitas vezes essa empresa, no final do ano, tem uma venda alta. Você tem ali, trabalha recebendo ali no cartão de crédito normalmente, então você vai receber o dinheiro em janeiro, em fevereiro, em março. E normalmente você vê o quê? Que em janeiro, fevereiro, março, a empresa está vendo aquele dinheiro entrar e tem uma impressão que é lucro. Só que não é lucro. Aquilo ali é caixa, né, o que é o caixa? O dinheiro ali é movimentação de dinheiro da tua conta bancária. É o dinheiro que está debaixo do colchão da empresa, eu costumo dizer. Então, você tem, em janeiro, o resultado acontecendo de meses anteriores, entrando efetivamente no caixa. Isso é caixa. O que é o lucro? O lucro imagine um recorte no tempo, onde eu vou analisar um mês, ou um período, um trimestre, onde eu vou saber só se aquele faturamento, eu já não estou falando de recebíveis, eu estou falando
estou falando de faturamento, de vendas, de receita, se eles cobrem as despesas geradas no mês, o custo da ficha técnica, o custo da compra daquelas mercadorias que foram vendidas, e se sobrar alguma coisa nessa última linha, o nome disso é lucro. Então, eu posso ter uma empresa no final do ano dando lucro, porque vendeu bem, atingiu o seu ponto de equilíbrio, até ultrapassou, recebendo dinheiro em janeiro, em fevereiro, em março, mas em janeiro, fevereiro e março não alcançando os seus resultados de vendas, e aí trabalhando no prejuízo. E aí fica nesse ciclo, né, que é muito ruim. Então, é muito interessante o telespectador, o ouvinte que está nos assistindo, nos escutando, entender que uma coisa é ter caixa, outra coisa é ter lucro. E para alimentar esse caixa, eu preciso ter uma empresa lucrativa, grande Edson. Maravilha. Aí o fator emocional, né? O fator comportamental pesa muito, né, Mike? Porque aquela sensação de tô rico, tô rico, tô pobre, não é? E aí, no momento que eu tô rico, eu já troco de carro, já faço um investimento, compro um imóvel. E aí, no momento que eu tô pobre, eu já preciso de buscar dinheiro para poder injetar naquilo que eu retirei fora do prazo, fora de época, sem uma apuração devida, né? Então, o fator emocional é muito importante, a gente saber dosar, né? Nem eu fico entusiasmado demais quando eu tenho muito dinheiro em caixa, nem eu fico deprimido quando eu tenho falta dele. Né? Então, eu ter esse olhar ao longo do tempo e manter os ânimos, os nervos, né? Controlar os nervos. Sobre isso, tem uma outra questão que é prolabore e lucro, distribuição de lucro. Prolabore é o salário, efetivamente, dos sócios. Sim. Que muita gente me pergunta, quanto é que deveria ser o meu prolabore? Eu digo, quanto é que você pagaria para você trabalhar? Quanto é que o mercado pagaria para você trabalhar nessa função? Normalmente dá um valor a menor do que ele retira, porque ele, na cabeça dele ele precisa distribuir o lucro dele todo mês, aumenta o patamar de vida dele. Em outras palavras, esse aumentar o patamar de vida dele são aumentar as despesas que ele possui. Então, é muito interessante você ter a rotina, um prolabore menor, pensando ali, rapaz, se fosse uma empresa pagando para um diretor administrativo, um diretor financeiro, um diretor comercial, quanto é que ela pagaria, tentar equilibrar suas finanças pessoais, porque é impressionante como as finanças pessoais, ela ajuda ou atrapalha a tua empresa. Você ajusta no final do período, no final da cada 6 meses ou no final do ano, que seria o aconselhado, você senta ali com o seu contador, tenta fazer um demonstrativo, que eu comentei anteriormente, a questão do DRE, e buscar esse lucro. Esse lucro, pegue uma fatia dele, normalmente metade ou um pouquinho menos da metade, coloca no seu bolso. Porque quando você... eu brinco com o empresário, Edson, bom, se você tirou o lucro de um mês que deu prejuízo, como é que fica essa conta? Né? Que acontece muito isso. O cara está no vermelho, está no prejuízo da empresa, mas continua tirando a mesma coisa. Beleza, Edson? Bacana isso aí. E a emoção, dentro dessa perspectiva aí, misturar o bolso com o caixa da empresa, né? O bolso dele com o caixa da empresa, essa falta de controle que você chamou atenção na sua resposta anterior lá. E nessa perspectiva de se fazer um planejamento, pensar que a empresa tem que estar rica. Né? Eu tenho que manter sempre o meu padrão abaixo do desejado, do ideal, e em um determinado momento, se a empresa está rica, dali a pouco eu vou escalando, vou investindo tudo nela ali, dali a pouco um belo de uma retirada mensal, um belo de um prolabore mensal, não afeta em nada, né, o caixa e não expõe nada à empresa. Né? E o próprio, Edson, crescimento de patrimônio, que eu sou muito favorável. Eu tenho uma frase emblemática de uma cliente minha que falou ano passado, no auge da pandemia, comentou, Mike, eu queria ter te conhecido, olha que frase forte, há 6 anos atrás, que foi a época de ouro da minha empresa. Porque eu peguei dinheiro e joguei, que eu fico me perguntando hoje, onde foi que eu torrei tanto dinheiro. E então a gente observa que quando eu vejo empresários que até retiram da sua empresa, apesar que eu acho que não justifica, mas eu vejo como um erro menor,
e essa retirada é referente a algum tipo de investimento, quando a gente vai definir, é algo que vai te trazer algum tipo de retorno, é algo que possua liquidez. Liquidez é você poder vender, né, de forma rápida. É impressionante como muitos empresários crescem, ganham dinheiro e não observam esse crescimento de patrimônio para a empresa, para a pessoa física. Quanto mais dinheiro entra, mais dinheiro sai, é num patamar de vida, e acaba que quando você passa ali pelo momento mais forte da sua empresa, você, poxa vida, o que foi que eu construí? Então, eu sempre comento isso, e é o que é que você está fazendo com o seu dinheiro. Você está pensando a longo prazo, você está pensando na construção da sua família, dos seus filhos, porque isso é impressionante, a quantidade de ex-ricos, que eu chamo, que poderiam continuar pessoas com níveis financeiros bacanas, mas infelizmente torraram o dinheiro no jargão empresarial. Boa, boa. Chamou atenção para um ponto bacana aí. Fica esse insight para você que está nos assistindo, né? Em qualquer momento, esteja preparado, né, para viver situações adversas lá adiante, né? Então, estabelecer essas metas, meta de faturamento, meta de lucro, estabelecer os planos que você vai fazer com esse lucro, onde você vai investir, né, para de repente você não deixar todos os ovos numa única cesta. Então, esse pensamento de médio e longo prazo, que em algum momento existe o ciclo de vida de produto, existe o ciclo de vida das marcas, não é? Então, em algum momento você vai precisar de ou diversificar, ou novamente reinvestir nessa marca, nesse produto, nessa empresa, para poder revigorar ela, né? E aí, se você não se preparou, esse momento, quando chegar, você vai estar, né, desprevenido, e aí não tem muito o que fazer. Aí é só chorar o leite que já derramou, né? Mike, a gente está num momento de muita instabilidade, né? A gente está falando aí, vivendo aí um mês aí de guerra, né? Entre aí a Rússia, né? E Ucrânia. Isso abalou a Europa, abalou o mundo, e o ambiente ficou, né, de inflação em todo, juro, todos os grandes países, os bancos centrais dos países aumentaram as suas taxas de juro, né? Para conter ali. E aí no Brasil já vinha esse processo inflacionário, gasolina de R$8. E o pequeno empresário, como que ele pode se movimentar para que esse impacto seja menor, né? Porque o impacto existe, né? Os impactos do pequeno ao grande, isso existe, a gente está numa economia global. Mas, assim, o que a gente pode fazer para impactar menos, hein, Mike? Perfeito, Edson. Excelente pergunta. E a gente, em finanças, nós sempre comentamos que tudo está ligado, né? Então, se você sabe precificar, se você tem noção de custos, se você tem controle, você vai entender que esse processo inflacionário, esse aumento do custo, aumento aí da gasolina, impacta no teu negócio, e de alguma forma você, primeiro, que é o mais difícil muitas vezes, é repassar esse aumento para o consumidor, que seria no aumento de preço que, infelizmente, nós estamos vendo. Eu fui ao mercantil semana passada e é impressionante, porque a nossa vida é muito corrida, agitada, Edson, e de segunda a sexta eu praticamente me alimento fora. Então, basicamente, eu compro ali alguma coisa para todo final de semana. E a lista minha de compras, normalmente, ela é muito parecida ou até mesmo igual, né? Rapaz, e por curiosidade, eu fui pegar essa lista de compras e olhar o que eu gastava nos últimos meses. Eu tenho tudo registrado no meu cartão, e eu fiquei que na minha cesta de compras teve aumentos de 60%, 70%, coisa assim absurda. Inclusive, para você, empresário, eu estava dando uma olhada que o salário do próximo ano pode chegar a R$1.300. A inflação, ela hoje está acima de 10% ao ano. Isso é muito alto. A taxa Selic subiu agora para 11,75% ao ano. Já se comenta de um novo reajuste na próxima reunião, que ocorrerá em maio. Então, primeiro, você precisa entender se você sabe
verificar essa inflação no seu produto, na sua mercadoria, na sua ficha técnica, porque é o primeiro passo para você ou repassar ou entender quanto foi essa inflação, quanto foi esse aumento, fazendo um comparativo aqui com minha cesta de compras do mercantil, e buscar dentro aqueles furinhos que eu falei, você vai precisar tampá-los. Você vai precisar ser muito mais eficiente. Para quem não sabe o que é eficiente, é fazer mais com menos. É você buscar ter um desperdício menor, é você ter um controle de estoque que te permita comprar aquilo que realmente é vendável, porque estoque parado, né, é dinheiro parado, literalmente. Bom. Existe uma máxima em finanças que estoque nós aprendemos que era investimento, e quando eu vi na prática, eu vi que isso não era uma verdade absoluta. Estoque pode ser até prejuízo. Se você comprar e você não vender, se por acaso der avaria, se vencer, ou até mesmo você comprou errado e o mercado não quer aquilo ali, você precisa vender a preço de custo, ou até mesmo abaixo do preço de custo, você já tem ali um prejuízo. Então, eu entendo que num processo inflacionário, o empresário brasileiro, Edson, ele vai precisar ser mais resiliente. Então, ele vai ter que diminuir todos esses furinhos. E quais são esses furinhos? Vamos dar nomes aos furinhos. Nós temos desperdício, nós temos a compra errada, nós temos a retirada em excesso do que nós estávamos falando anteriormente, a questão do prolabore barra distribuição de lucro. Nós temos que passar uma consciência para a nossa equipe comercial, para todos os nossos funcionários, que o cenário está diferente. Então, eles precisam se doar mais, eles precisam cada vez mais valorizar o trabalho e começar por eles. A pergunta, o que é que nós podemos fazer aqui para diminuir os gastos, diminuir as despesas? Como é que nós podemos ser mais eficientes? E buscar a tecnologia. É uma outra dica que eu dou. Eu vou dar um exemplo. Existe essa questão da gasolina, é uma loucura, porque quando você usa alguns aplicativos ou gratuitos, ele te monta a melhor rota. E nesses últimos meses, com esse aumento de gasolina, muitas fábricas, muitas empresas possuem ali um motorista, um motoboy, e ele não tem ali a sensibilidade de fazer uma rota construtiva que pegue o menor trânsito. Opa, rapaz, ali eu vou na volta, porque ali na volta é contra fluxo. E existem alguns aplicativos que você mapeia e ele te dá a melhor rota. Ele te dando a melhor rota, você já tem ali uma economia de combustível, de tempo. E principalmente, Edson, quando a gente fala de despesa, é algo que eu sempre falo, precisamos eliminar, buscar todos os itens. Despesas variáveis, nós temos taxa de cartão de crédito que normalmente quando a Selic sobe, elas também sobem, então você precisa estar ali com o seu banco, com o seu administrador do cartão de crédito, sempre negociando, buscando a melhor taxa, porque eu costumo dizer que é uma taxa quase que invisível, porque você não paga, ela é descontada da tua venda. Então, às vezes, eles sobem. Isso é muito comum eu ver. Eu pergunto, faz quanto é a tua taxa? Ele me dá a taxa que foi negociada há 3 anos atrás, 2 anos atrás. Ele não olha. Aí, quando nós vamos olhar no extrato, que muitas vezes o empresário não sabe nem o portal, a senha do portal, você vê que a taxa está maior. Então, são esses pontos que nós precisamos realmente tornarmos empresas mais eficientes, mas pelo processo inflacionário, principalmente alguns produtos, Edson, eu vejo como natural e falo até de forma ficando triste que você precisa repassar esse aumento por ser uma questão de mera sobrevivência.
muito boas suas observações aí, porque o impacto ele já aconteceu, né? Agora é a gente processá-lo e ver o que podemos fazer com isso. Então, não dá para a gente esperar o tempo passar e a gente poder ver lá na frente o que impactou, porque já impactou em alguns aspectos, mas também não dá para a gente se desesperar e sair fazendo medidas aí de qualquer forma, né? Então, como você chamou a atenção de pegar ponto a ponto aí, item a item, e ver onde pode eliminar, reduzir, né? E hoje o principal item no contas a pagar das empresas mercantilista, é fornecedor, né? Então, se eu tenho ali uma boa gestão de estoque, a minha meta de venda, porque eu não vou me desesperar e parar abruptamente de comprar e ter rupturas que vai também impactar na minha receita, perder cliente, além de fator de mercado, mas também eu não vou comprar como eu vinha comprando. Então, ir a miúdo, nessas contas maiores, que é mais fácil de você até fazer um plano de ação e trabalhar, e nas contas menores, que é o corte de unha, né? Como é chamado pelos consultores, cortar a unha, né? Ali o tempo todo, o custo tem que estar cortando o tempo todo, e aí você vai no miúdo, né? Então, já para ter um impacto no caixa, começa trazendo a equipe junto, né? Para essas perspectivas de buscar solução, para gerar estoque, para comprar melhor, para equalizar ali ao longo do tempo. Então, essas medidas aí é dever de casa de ontem. Se você que está nos assistindo não fez, aí ela pode ficar para hoje. Pode ficar para hoje, mas o amanhã pode ser tarde, né? Então, fica aí essas observações do Mike. Siga lá, Mike Alexandre. Pode dizer, Mike. Perfeito. E uma dica que a gente, nesse papo super rico que a gente está tendo, é algo que você comentou que eu sempre falo para os meus clientes, é a própria análise de margem. Porque muitas vezes, você vendendo a mesma coisa, você consegue ganhar mais. Boa. Seja numa gestão de compra melhor, por quantidade, seja por preço, você conseguir uma barganha, você tenta ali colocar na parede o teu fornecedor, e bem como pesquisar, porque muitas vezes eu me impressiono como o processo de compra é feito nas empresas, as pessoas não pesquisam. Muito superficial. Pela facilidade, pela corrida que hoje o nosso dia a dia está, acaba passando. Então, eu listo muito. A compra, você precisa melhorar a compra em quantidade, em preço e dentro do seu mix de produto. Estamos falando aqui para muitos industriais também. Você que é uma indústria, que você tem sua confecção, você que fabrica o seu calçado, fabrica ali de alguma forma o seu produto, você sabe quais são aqueles produtos que te deixam margens melhores. Você no comércio também. Então, muitas vezes é possível traçar uma estratégia comercial para focar mais naqueles itens que te deixam margens melhores, porque isso vai te dar no final um resultado melhor. Beleza, grande Edson? Manda a próxima. Bom demais. Mike, eu quero agradecer aqui esse tempo que você teve conosco. Siga lá, @Mike Alexandre, com YKE Alexandre, Mike Alexandre. Siga lá, @Edson Borges Focus e @Desafio Empreendedor. E fica esse papo de hoje aqui que o Mike trouxe luz sobre vários assuntos do dia a dia, assuntos práticos, assuntos simples de você executar, mas que você não pode negligenciar, né? Então, nós precisamos, nesse momento, movimentar para buscar cliente, movimentar para abrir cliente, movimentar para recuperar cliente. Nós precisamos da equipe ligada, né? Se eu tenho uma equipe com 10 pessoas, eu não posso ter uma ou duas que não estejam engajadas, 100% conectada, né? Porque essa uma ou duas vai fazer com que eu não performe, eu não atinja lá meu resultado, né? Estabelecer meta, estabelecer ações para bater essa meta, monitorar essas ações, isso aí é o dever de casa, né, que você, gestor, empresário, tem que fazer. Então, vamos para cima. O ambiente ele é de oportunidades, ele é de cautela, né? É aquela história, né, de canja, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né, Mike? Ela é de prudência, né? Pode dizer, Mike. Não, e quando alguém chora, tem alguém vendendo lenço. Né? Tem alguém vendendo lenço. Então, a gente está vivendo um momento da dança das cadeiras, das marcas, das empresas, dos profissionais. E se você se posicionar, né? Se você tiver clareza de qual é o seu cliente, o que ele quer de você, né? E você não se enganar, e não enganar a sua equipe,
colocando qualquer marca, colocando qualquer produto, prestando qualquer serviço, mas fazer algo com excelência, né, para atender e fidelizar esse cliente. Hoje, o custo está muito alto, né, você abrir cliente. Então, prestar atenção no que você está fazendo, prestar atenção no seu cliente, né, e ir para cima, meus amigos. A hora é de oportunidades. Eu quero agradecer cada um que tem nos acompanhado no programa da Geração de Resultados, da TV Economic News Brasil. Dizer para você que você está no lugar certo, viu? Então, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos gestores e empresários. Siga lá, Mike Alexandre, Edson Borges Fox e Desafio Empreendedor. Mike, valeu, viu, amigo? Obrigado. Abraço forte. Minha mensagem final para esses empresários e empreendedores do nosso país. Passamos por muitas guerras, passamos por muitas crises e eu tenho certeza que o nosso povo é resiliente, o nosso empresário vai passar por isso e a gente vai fazer com que o nosso país cresça novamente. Um abraço, pessoal. Obrigado, viu, Edson? Valeu, você, viu, Mike? Sempre fazendo a diferença em nosso meio. Grande abraço para você, abraço a cada um que está conosco aqui. A gente se vê. Até o próximo Tchau. programa. Valeu. Abraço.